Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e hoje eu vou falar nesse vídeo para vocês sobre a história das lesões osteopáticas, das disfunções somáticas e como que o Steele descobriu isso aí e o que que a prática baseada em evidência fala que está certo, né, que existe realmente hoje, e o que que a gente tem que abandonar desse modelo descrito pelo Steele da lesão osteopática. Então, antes de continuar esse vídeo, quero que você faça a sua inscrição no canal, ative as notificações, porque tem vídeo novo toda semana, assistam os vídeos em primeira mão e envie seu comentário aqui, além de compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que vai se beneficiar desse monte de material que tem aqui no canal para vocês. Beleza? Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês um pouco como que é aquela história, o que que o Steele queria dizer quando ele falava da lesão osteopática e como esse modelo foi se modernizando e o que que foi se comprovando ao longo do tempo, ao longo dos anos, desse modelo que o Steele criou. Então tem um artigo aqui bem interessante, um paper bem legal aqui que eu separei para vocês. Tá aqui, ó. Esse paper foi publicado no Journal of American Osteopathic Association, no JAOA, e ele tem o título, né, de a Teoria da Lesão Osteopática de Andrew Taylor Steele e o modelo de prática baseada em evidência e o que tem de embasamento para a gente falar hoje do modelo de disfunção somática. Então, vou mostrar para vocês como é que foi a evolução ao longo dos tempos disso aí. O Dr. Steele, ele criou uma ideia central de lesão baseada na obstrução dos fluidos corporais, mas primeiramente se referindo às estruturas ósseas, né, estruturas ósseas do corpo humano, mais precisamente a coluna. Ao longo do século XX, essa ideia foi lapidada e desenvolvido o conceito de disfunção somática, um termo que é familiar a todos os osteopatas treinados nos Estados Unidos e os osteopatas treinados fora dos Estados Unidos também, e isso foi essencial para embasar a prática e o ensino de osteopatia ao longo do mundo. E essa história, essa narrativa histórica, ela oferece uma visão de todos esses modelos, desde o conceito do Steele até os modelos baseados em evidência da disfunção somática, sendo explicados por achados clínicos e até algumas críticas nesse conceito. Então, é um estudo bem interessante, é um estudo de 2016, foi escrito pelo Thorsten Lien, tá? Que é um osteopata alemão. Então, vamos entender um pouco o que ele quis dizer com isso. Então, primeiro, o que é o conceito original descrito pelo Steele? Então, aqui, ó, é um resumo básico do que é esse conceito original descrito pelo Steele. O Steele desenvolveu os mecanismos da teoria, né, uma teoria mecanicista, que as disfunções, as desordens dos fluidos corporais, por exemplo, sangue, linfa, líquido cefalorraquídeo, por exemplo, e o seu fluxo ocorre. Então, ele relacionava diretamente com a movimentação dos fluidos corporais como um mecanismo de produção de lesão. Ele, então, falava que ossos, músculos, membranas, órgãos, nervos, sangue e a linfa estão todos interligados de forma harmônica. Se algum distúrbio mecânico fosse eliminado, esse fluxo seria restaurado. Então, isso aqui é aquela história que o Steele falava muito da lei da artéria, da lei da circulação de fluidos corporais. Então, esse modelo surgiu a partir disso. Então, onde eu não tinha uma boa circulação de fluidos corporais, eu tinha uma região propensa a algum tipo de enfermidade. Essas obstruções desses fluidos e o seu centro de controle neural podem levar a distúrbios no fluxo, que isso o Steele referiu como lesão. E aí, essas lesões eram corrigidas pelo osteopata. Isso era o que o Steele falava. Steele e outros osteopatas desse tempo essencialmente concordavam que as lesões primárias eram causadas por
algumas forças externas, particularmente na região da coluna vertebral, e que a principal causa dessas lesões secundárias tinha uma relação direta com a articulação, mais a localização, uma localização distante na coluna. Então, era aquela história dos elementos do metâmero, que depois isso foi estudado por Core e Deslow, né? Que aqueles elementos do metâmero, do angiótomo, dermátomo, miótomo. Então, isso aí é o que o Steele falava nessa época. Então, o Steele falava da circulação de fluidos e falava que tudo tinha uma relação com a coluna, da inervação, da liberação da coluna, eram pontos importantes para o tratamento desses pacientes. E aí, aqui nessa parte do estudo, ele fala da lesão osteopática e da lesão espinal. Então, o que acontece? Para definir a lesão osteopática, inicialmente é necessário de ter uma alteração estrutural de partes interrelacionadas ou uma mudança do tamanho das partes do indivíduo, como um crescimento anormal, algum aprisionamento de crescimento, alguma atrofia, e isso vai levar a uma disfunção funcional. Ele, contrariamente, definiu que a lesão osteopática, né, esse outro cara aqui, o George Malcolm McCall, que era um DO em 1935, ele definiu que a lesão osteopática era qualquer restrição da coluna de movimento da coluna espinal que pode ser resolvido por uma intervenção osteopática. O McCall, depois, ele regulamentou que a lesão osteopática era o resultado do ritmo articular ou da ação dos tecidos dessas articulações, incluindo os segmentos da coluna vertebral e os gânglios simpáticos, que, por sua vez, poderiam causar lesões locais ou periféricas teciduais. Como a lesão na coluna poderia ser dita e caracterizada por uma lesão não fisiológica da articulação e afetava as superfícies articulares, deixando numa fase ou num distúrbio interarticular, numa tensão de um distúrbio interarticular causado por contraturas paravertebrais ou contrações teciduais de músculos, ligamentos, capilares, nervos e centros nervosos, as lesões espinais também ocorriam como um reflexo das lesões musculares da coluna, que eram causadas por irritações viscerais. Então percebam que quando esse modelo evoluiu, ele já começou a entrar com a questão do viscerótomo. Então, que uma alteração visceral podia levar a uma alteração reflexa na coluna. E tudo isso a gente sabe hoje, que a gente pode comprovar isso com os ramos comunicantes. Então, a gente tem ramo comunicante branco e ramo comunicante cinza. Esses ramos comunicantes comunicam o sistema somático com o sistema visceral. Essa comunicação do sistema somático com o sistema autonômico visceral faz com que a gente consiga comprovar esse modelo. Mas esse modelo já não era a descrição original do Dr. Steele. Já foi uma evolução em 1935 desse modelo descrito pelo Steele. Continuando, eu deixei só as partes mais importantes para vocês. Depois eu quero que vocês peguem o artigo inteiro, leiam o artigo inteiro, que vocês vão ver que tem muitas coisas interessantes. Mas eu peguei as partes mais importantes para a gente entender a evolução desse modelo. Então, como que foi a evolução desse conceito? Então, o conceito de lesão, grande lesão osteopática, grande lesão complexa osteopática. Essa grande lesão complexa osteopática inclui alterações de mobilidade normal da coluna vertebral com limites anatômicos de movimento que foram avaliados por manipulação osteopática e são excluídos doenças ou desordens da coluna, como fraturas e anquilose. Então, é uma alteração de mobilidade da coluna vertebral onde eu não tenho nenhuma lesão estrutural importante. Essa incapacidade tem um efeito reflexo nas regiões da coluna espinal e podem causar desordens próximas ou à distância. Então, agora está chegando mais no modelo atual, né? E aqui ele fala do Fraier.
né, de como que o Fraier enxergava isso, porque muitas escolas de osteopatia utilizam o Fraier como base biomecânica, como base de entendimento da biomecânica da coluna vertebral, a primeira e a segunda lei de Fraier. Então, o Fraier escolheu o termo lesão total, e isso não se referia somente a fatores mecânicos, mas a fatores de predisposição de pacientes a doenças. Esses fatores podem incluir, por exemplo, fatores ambientais, fatores infecciosos, fatores nutricionais, fatores emocionais que podem potencialmente afetar a coluna. Por isso que eu sempre falo, quando a gente começou a falar na PBE do modelo biopsicossocial, isso não era nenhuma novidade para nenhuma pessoa que estudou osteopatia de verdade. Nenhuma pessoa que estudou osteopatia de verdade achou o modelo biopsicossocial uma coisa mirabolante, maravilhosa. Por quê? Para trabalhar com osteopatia, hoje, você precisa levar em consideração fatores ambientais, agentes infecciosos, fatores nutricionais, fatores emocionais, que isso são fatores potenciais de desorganização corporal. E essa desorganização corporal pode facilitar o aparecimento de dores e de incapacidades. Então, para nenhum osteopata, esse modelo biopsicossocial é alguma novidade. Quer entender melhor esse modelo biopsicossocial? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo do modelo biopsicossocial e tem um outro vídeo que eu explico as dificuldades de colocar esse modelo biopsicossocial no ambiente mais moderno. Mas, de novo, para nós que somos osteopatas e trabalhamos com osteopatia, temos uma boa formação de osteopatia, falar de modelo biopsicossocial não é nenhuma novidade, não é nenhuma novo raciocínio. Muito pelo contrário, é uma coisa que a gente consegue identificar desde a época do Still, ele preocupado com aspectos nutricionais, aspectos ambientais, aspectos emocionais dos pacientes que ele atendia. E aí, o que acontece? O modelo de disfunção somática que é o mais moderno hoje, então a gente abandonou esse conceito de lesão osteopática e a gente começou a falar de modelo de disfunção somática. E por que isso modificou? Porque o modelo, quando a gente fala de lesão osteopática, às vezes o paciente entende que isso é uma lesão provocada pelo próprio osteopata. Então esse modelo foi naturalmente abandonado por uma questão de nocebo também. E aí a gente usa o modelo de disfunção somática, que é uma disfunção dos elementos do metâmero. Então, esse modelo de osteopathic lesion, de lesão osteopática, foi modificado, foi substituído pelo termo disfunção somática para promover mais seguranças para as companhias e para o público, tá? Com específicos critérios osteopáticos para defini-lo. Então, tem critérios específicos que a gente pode definir isso aí. Então, o que a gente fala? Que alterações de função relacionadas aos componentes somáticos, por exemplo, ao sistema corporal, o esqueleto, as articulações, as estruturas miofaciais e suas relações vasculares, linfáticas e neurais. Esse modelo de disfunção somática é tratado utilizando tratamento manipulativo osteopático, Osteopathic Manipulative Treatment. Você sabe que é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, de OMT, Osteopathic Manipulative Treatment. Então, esse modelo da disfunção somática é um modelo que é tratado pelo nosso tratamento osteopático. E aí, o que a gente tem disso? Baseado nos estudos, esse modelo proposto, que eu tenho uma aferência constante por alterações, né, lesões somáticas ou alterações viscerais, levam a uma excitação de alguns segmentos, facilitando as transmissões neuronais, e isso leva a uma produção excessiva de resposta eferente nos segmentos em questão. O que é isso? Os elementos do metâmero, o segmento facilitado. Então, a gente sabe, por exemplo, a gente já tem estudos que mostram que manipular a lombar altera a atividade muscular dos paravertebrais lombares. A gente tem outro estudo que mostra que manipular C5
altera a atividade eletromiográfica do deltoide anterior. É exatamente isso que ele está falando. A gente já tem estudos que falam que pacientes com alterações de estômago têm disfunções nas vértebras de T5 até T9, que é o tronco simpático do estômago. Então, a gente já tem uma comprovação dessa questão da disfunção somática. A gente já tem relações suficientes para falar que a disfunção somática realmente existe, tá? Esses modelos mais recentes propõem que essa lesão leva a uma inflamação e uma ativação de nociceptores, resultando de uma inflamação tecidual neurogênica das raízes dorsais, dos reflexos das raízes dorsais da coluna. Esse drive nociceptivo pode inibir a ativação de músculos profundos, enquanto aumentam a ativação de músculos superficiais, resultando numa alteração da atividade muscular, que foi exatamente o que eu falei para vocês. Quando a gente trata o paciente, a gente equilibra esses elementos musculares. Então, eu pego uma musculatura paravertebral, que é uma musculatura mais superficial, e desativo, vamos dizer assim, ou deixo ela numa ativação natural e ativa a musculatura profunda. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um deltoide anterior e uma manipulação de C5. Esse modelo proposto de uma alteração aferente de uma estrutura musculoesquelética ou de um órgão, de uma víscera, pode levar a uma sensibilização de padrões neurais, resultando num aumento da informação que gera uma excitabilidade nas áreas da coluna vertebral. Então, o controle de centros superiores estão sensibilizados em áreas que podem diminuir ou levar a lesões de incapacidades mais localizadas, segmentares. Esse processo leva a modificações no sistema musculoesquelético e no sistema autonômico, como na função visceral. O que acontece, então? O que a gente sabe hoje? Quando a gente fala do modelo mais complexo, mais atual de PBE e a disfunção somática, que é como a gente chama hoje a nossa busca no nosso paciente, a gente vai buscar disfunções somáticas no nosso paciente, o que a gente precisa levar em consideração? Esse modelo da disfunção somática está contemplado no modelo da PBE de muitas formas. Então, a gente já tem estudos demonstrando essas relações, como eu comentei para vocês no vídeo, e além disso, a gente sabe o quê? Que algumas correlações são interessantes, como aquele outro estudo que eu falei para vocês. Pacientes com alteração de estômago, tem um vídeo aqui no canal que eu falo isso, e a disfunção somática, chama o vídeo. Então, eles avaliam pacientes com alterações de estômago e encontram alterações na coluna vertebral. Ou seja, falar em disfunção somática hoje e PBE é perfeitamente plausível. E a gente precisa entender que quando a gente encontra uma disfunção somática, a gente tem que oferecer um tratamento osteopático manipulativo, uma OMT, e isso vai tratar o nosso paciente e reequilibrar a saúde dele, exatamente como o Dr. Steele falava, e isso foi se modernizando ao longo dos tempos. Gostaram desse artigo? Curte o vídeo e até a próxima. Valeu!